Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar aqui então a nossa videoaula sobre o assunto sobre vetores na videoaula de hoje. Eu vou só ampliar aqui a tela, a apresentação. Bom, na aula de hoje a gente vai ver então sobre o assunto de vetores. Bom, os vetores, a gente vai perceber que eles são objetos e a gente consegue utilizá-los, né, para agrupar um conjunto de objetos de um tipo em particular. Deixa eu só colocar aqui mais para baixo, o compartilhamento da tela. Bom, a gente consegue declarar, né, ou definir um tipo de vetor, definir um vetor da seguinte forma, né? Eu consigo, na hora de declarar esse vetor, eu consigo aí colocar o tipo, né, e o nome desse vetor, né, conforme está aqui, vocês conseguem ver aqui o meu mouse. Eu tenho aqui, eu passo o tipo, o nome do vetor e a sintaxe é essa, né? Eu tenho que usar aqui também o abre colchetes e o fecha colchetes e ponto e vírgula. Então, dessa forma, eu consigo apenas declarar a nossa variável do tipo vetor, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho aqui um vetor int com o nome de idades. E aí eu declaro ele dessa forma. Então, assim, eu tenho é um vetor apenas de inteiros, né? Então, se eu consigo armazenar idades inteiras nesse vetor de idades. No exemplo abaixo, eu tenho aqui, deixa eu só colocar aqui mais do lado, eu tenho um vetor de nomes. E do nomes, é um vetor de nomes, só que do tipo string. Repare que a gente, em nenhum momento a gente colocou é, o tamanho desse vetor, ok? Então, a gente precisa, de alguma forma, informar o tamanho do vetor, porque aqui até então, a gente apenas declarou o vetor. E como que a gente vai poder informar o valor ou seja, a quantidade de nomes ou de idades que eu vou conseguir armazenar nesses vetores, né? Então, no momento em que eu for criar realmente esses objetos, aí sim eu vou informar, né, a quantidade de posições que esse vetor ele vai conter aí, tá? Então, eu preciso informar no momento da criação, né? Aí sim eu vou criar um objeto, porque aqui até então eu apenas declarei as variáveis é, idades e nomes, né? Então, tenho dois vetores aí, idades e nomes. Bom, deixa eu colocar aqui mais para cima, para não tampar aqui os slides. Bom, eu consigo criar, então, um objeto vetor de inteiros, né? Capaz de armazenar aí 10 valores inteiros. De que forma a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui o int idades, né? Eu coloco aqui o tipo da variável desse vetor. Deixa eu só. Bom, voltando aqui então, pessoal, deixa eu voltar aqui nos slides, né? Então, deixa eu colocar aqui para uma tela cheia. Então, aqui, ó, eu consigo aí então criar um objeto, né? Deixa eu só verificar aqui, né? Que foi o slide anterior.
voltando aqui então, deixa eu colocar aqui no próximo slide. Bom, para a gente criar um objeto vetor de inteiros, a gente precisa aí é, criar esse objeto com a palavra-chave new, né? Então, para eu criar um objeto vetor de tipo de inteiros, capaz de armazenar 10 valores inteiros, eu tenho que criar da seguinte forma. Eu tenho que formar o tipo desse vetor, né, na hora que eu declaro a minha variável de array, né, ou vetor, que é a mesma coisa. É, eu coloco o tipo, tá ok? O nome, igual eu já havia informado no slide anterior, e vou fazer o seguinte, igual a new int, e aí sim eu vou informar o tamanho desse vetor. Nesse exemplo aqui, eu tenho um vetor de dados que ele consegue armazenar 10 valores inteiros que representam aí as 10 idades. Bom, de que forma que esses vetores eles vão ser armazenados na memória, né? Então, eu tenho aqui na hora que eu declarei, vamos pegar um outro exemplo, né? Int vet igual a new int, né? Entre colchetes tamanho 5. Então, quando eu faço isso, automaticamente na memória RAM do computador, vão ser armazenadas, né? Ou melhor, reservadas 5 posições de memórias, né? 5 posições de memória. E cada uma dessas posições vão ser inicializadas aí com o valor zero, respectivamente. Tá joia? Então, esse VET, ele vai estar representado na memória da seguinte forma, igual aqui na figura do lado direito, tá bom? Então, a partir do momento que eu crio o objeto vetor, cada uma das posições, o objeto vetor inteiro, né, de inteiro, tipo inteiro, cada uma dessas posições vai ter o valor padrão. Qual que é o valor padrão do inteiro? É o valor zero. Então, cada uma dessas posições vai armazenar um valor zero. Próximo slide. Além disso, na nossa videoaula de hoje, a gente vai desenvolver também um, um exemplo, tá bom? De uma agenda, então, onde a gente consegue armazenar contatos. E a gente vai ver aqui o contexto desse exercício é que o Pablo, ele precisa de um programa para armazenar seus contatos. Cada contato possui um nome, e-mail, número e número de telefone. Faça uma classe que represente um contato. Em seguida, crie uma classe main com o método main e realize simulações do tipo inserir, remover e listar contatos. Então, vamos aqui. A gente vai implementar esse contexto e discutir como um vetor poderia nos auxiliar. Mas antes disso, deixa eu só fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir o Eclipse. Deixa eu abrir o Eclipse aqui, já está até aberto. Eu vou vir aqui então, criar um projeto, New Java Project, colocar o nome do projeto de projeto Agenda, e vou clicar em Finish aqui. Bom, aqui eu vou criar um pacote PCK, e vou clicar em Finish. Vou criar também uma classe, né? Peraí, antes de eu criar essa classe, eu vou voltar aqui nos slides apenas para a gente poder ir seguindo aqui então. Bom, o Pablo precisa de um programa para armazenar seus contatos. Cada contato possui um nome, e-mail e número de telefone. Então eu tenho essa informação. Preciso criar uma classe contato. E dentro dessa classe, conforme aqui o exercício, né? Deixa eu só ampliar aqui.
conforme o exercício, eu sei que a classe contato ela deve possuir os atributos nome, e-mail e número de telefone. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o private, string nome, com as outras informações. Deixa eu verificar aqui. Nome, e-mail e número de telefone. Então lá, private, string, e-mail. E também private, string, telefone. Bom, criei aqui então as nossas três variáveis e vou fazer o seguinte, vou colocar aqui também, vou criar aqui também, peraí, antes disso, deixa eu só verificar o que mais precisa. Faço uma classe que represente um contato, em seguida crio uma classe main com o método main e realizo simulações de tipo inserir, remover e listar contatos. Bom, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui então um construtor da classe nosso construtor da classe contato e vou fazer o seguinte, vou vir aqui e passar o nome, string e-mail e string telefone. Aqui eu vou fazer o seguinte, this.nome recebe nome, this.email recebe e-mail e this.telefone recebe telefone. Perfeito. Bom, esse exemplo ele é um pouco mais avançado, né? Porque aqui eu vou armazenar um objeto, né? Dentro de um vetor, a gente vai entender melhor aí, então como funciona aqui, então. Então, eu tenho aqui nome, e-mail, telefone e preciso também mostrar essas informações aí de um contato, né? Então, eu vou colocar aqui public void mostrar informações. Então, eu vou colocar aqui, então, vou colocar um siso, nome, e aí eu faço, nome aqui, certo? Faço um outro siso e venho aqui e faço e-mail. Então, espaço aqui, adiciono o e-mail. Venho aqui, faço outro siso, coloco a última informação, que é o nosso telefone aí. Vou concatenar aqui e coloco telefone. Perfeito. Então, aqui, eu já tenho a classe contato, né? Uma boa prática também é a gente fazer o seguinte, eu criar aqui os métodos getters e setters, né, igual vocês viram na última, na última aula. Então, de que forma, então, a gente poderia criar aqui os métodos getters e setters, né? Eu vou criar aqui, então, public string get nome, return is.nome. E aqui eu faço o public void
set nome, e aqui eu passo uma string nome, e aí eu venho aqui e certo diz ponto nome, recebe o nome. Bom, então eu tenho aqui os métodos get e set para o nome, né? Eu vou fazer, para agilizar aqui para nós, vou copiar esses métodos e vou duplicar aqui para poder colocar, já que é tudo string, eu vou para poder agilizar aí para nós. Diz e-mail, retorno diz e-mail, e aqui também set e-mail. Eu passo um e-mail, e aqui vai ter um outro e-mail, e aqui também mais um e-mail, vai passar aqui o e-mail, tá? Então aqui eu fiz o get e-mail, retorno diz ponto nome, né? Aqui na verdade nem precisa do diz, tá? Vou apagar aqui. Nome, get nome. Posso manter aqui, não tem problema. Diz.nome, set nome, diz.nome recebe nome, get e-mail, return diz e-mail, set e-mail, você tá o diz e-mail aqui. Então, agora eu preciso fazer, né, o, o método dos gets e sets para o telefone. Então eu vim aqui, get telefone, vou vir aqui então, colocar o diz telefone, mesma coisa aqui, telefone, set telefone, e aqui também vou colocar o telefone, e aqui também o telefone. Pronto. Então agora tem todos os métodos aí na nossa classe contato, né? Agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar eu preciso criar um mecanismo, né? Uma forma de armazenar esses contatos na memória, né? Na memória RAM do nosso computador. É, Deixa eu só criar uma nova classe aqui para poder ilustrar aqui para vocês o que eu estou pensando aqui em fazer. Bom, vou criar aqui uma classe main para a gente poder testar, né? Então, o que que acontece? Para eu criar, por exemplo, né, um int, quando eu faço int idades igual eu criei lá nos slides, né? Eu faço new int 10. Então, esse, opa, esse vetor aqui, o que que acontece? Ele vai armazenar, então, alocar, né, 10 posições de memórias aí para a gente poder trabalhar com as idades. Mesma coisa quando eu faço algo desse tipo aqui, né? Nomes, vem aqui igual a new string, né? 10, 10 nomes, por exemplo, né? Também eu consigo armazenar, então, eu vou reservar aí, alocar na memória também 10 posições de memória, poder armazenar 10 nomes do tipo string. Então, bom, a gente tem essas informações aí, né? E eu posso fazer o seguinte, né? Eu posso vir aqui, fazer, por exemplo, um for. Antes de fazer um for, eu vou fazer o seguinte. Vou reduzir aqui o tamanho do vetor. Em vez de colocar... pode manter assim. Mas eu não vou preencher todas as posições, não. As posições que eu não for preencher vai possuir o valor padrão zero, né?
Então, vou colocar assim, ó, idades, né? Lembrando que os vetores começam na posição zero. E eu faço aí, por exemplo, 7, vai, 7 anos. Idades na posição 1 vai receber o valor 2 anos, por exemplo, né? Idades na posição 2 vai receber aí 5, né? Então tem aqui umas idades de criança e posso armazenar também idades de adolescente, né? Por exemplo, 3 e 15 anos, por exemplo, né? Idades na posição 4 vai receber aí, pode colocar aqui também adultos, né? 25 anos, então, né? Já preenchi metade do vetor. Então, se eu fizer um for aqui, né? Colocar aqui um int i de 0 i menor do que idades.size, opa, ponto length, ok? Não é ponto size não, pessoal, desculpa. Ponto length e mais aqui. Aí eu consigo fazer o seguinte, eu consigo fazer um siso e imprimir aqui idade, colocar assim, ó, idades, né, para poder imprimir aí o nosso vetor de idade. Colocar assim, vou colocar para poder ilustrar melhor aqui, dessa forma, opa, para poder ilustrar aqui e vocês poderem entender melhor o que eu estou querendo fazer aqui. Opa, aqui eu consigo colocar o mais idades e então eu consigo aqui somente para poder ilustrar aquele exemplo do slide, um exemplo bem básico. Então, na hora que eu executar esse programa, o nosso programa aqui, a gente vai ver aí os valores 7 na posição 1, na posição 0, melhor dizendo, na posição 0, e o 2 aqui na posição 1, o 5 na posição 2, o 15 na posição 3 e o 25 na posição 4. Então, as outras 5 posições, né, até 9, né, como vai de 0 a 9, então a gente tem 10 posições aí no nosso vetor de idades. Do 5 ao 9, nas posições de 5, né, da idade 5 até a posição 9, a gente vai ter aí então os valores zero. Então, na hora que eu executar o nosso programa aqui, vocês vão ver aqui no terminal, no console aqui do Eclipse, olha lá, 7, 2, 5, 15 e 25. As posições que eu não preenchi, elas se mantêm com o valor zero, tá ok? Agora vamos fazer um for aqui, usar o nosso vetor de nomes. Nomes na posição zero, vou colocar aqui, vai receber Ricardo. Nomes na posição 1, vai receber Manuela, por exemplo. Nomes na posição 2, vai receber Raquel, por exemplo. Nomes na posição 3 vai receber, por exemplo, Leonardo. Aqui mais um aqui. Nomes na posição 4 vai receber aí Natália. Tá? Coloquei aqui então 5 nomes, assim como eu fiz para idades, né? Só que a gente vai ver aqui que nessas posições não vai
o valor padrão aí de uma string, a gente vai perceber que a string ela não é um tipo primitivo, né? Assim como int, double e float, né? E char, outros tipos primitivos, né? A string ela é um objeto, né? Na verdade, ela é um objeto do tipo string, então o valor padrão dela é null. A gente vai perceber isso da mesma forma como a gente precisa armazenar os contatos. A gente vai ver que o valor padrão de uma classe, porque string não é um valor primitivo justamente porque a string ela é uma classe. Além disso, repare que aqui ó, a string não começa com o S minúsculo, e sim com o S maiúsculo. Então, toda vez que começar com letra maiúscula, a gente lembra do quê? Nome de classe. Então, nesse contexto, né, a gente percebe que a string ela é uma classe. Então, toda vez que eu crio um objeto vetor, eu vou conseguir armazenar, então, em cada posição, um objeto do tipo string, tá ok? Então, estou armazenando aqui o Ricardo, a Manuela, a Raquel, o Leonardo e a Natália. Então, repare que nesse ponto a gente sabe, acontece o seguinte, né? Eu tenho que cada posição vai ter o nome, né? E as pessoas que eu não estou utilizando, ela vai conter o valor padrão null, né? Então, na hora que eu vier aqui e fizer um for, int e mesma coisa, deixa eu copiar até aqui de cima, copiar até aqui de cima, só que em vez de fazer idades, eu vou fazer aqui nomes. E aqui eu vou usar nomes, tá ok? Então, na hora que eu for imprimir, ou melhor, executar o nosso programa, a gente vai ver que, olha lá, ó, Ricardo, Manuela, Raquel, Leonardo, Natália. Os vetores de números estão preenchidos até a posição 5, metade do vetor. O restante ele não preencheu com zero porque string não é um tipo primitivo, tá ok? E sim, é uma classe do Java, tá bom? Que permite trabalhar aí com um conjunto de caracteres que representa a nossa string do Java. Então, o valor padrão, por sua vez, é null, tá? Então, somente lembrar disso daí. Esse ponto é importante. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, tá bom? Vou apagar aqui. Vou simplesmente apagar para poder facilitar aqui para nós. Depois vocês refaçam aí em casa, por gentileza, e para a gente até mesmo vocês poderem entender melhor como que funciona aí os vetores em Java. Aqui, repare que a gente precisa, de alguma forma, criar um vetor para poder armazenar esses contatos, né? E de que forma que a gente vai conseguir fazer isso pensando no paradigma orientado a objetos, né? A gente precisa primeiramente pensar de que forma, onde que eu vou inserir esse vetor, né? Eu vou inserir esse vetor na classe contato, faz sentido eu inserir aqui um vetor contato dentro de contatos, né? Então, se eu criar não faz muito sentido, né? Eu criar contatos dentro de contatos, né? Então, eu não vou estar sendo coerente, né? Então, aqui não faz muito sentido eu criar o nosso vetor de contatos é, dentro da classe contato. Mesma coisa no main. Eu poderia criar aqui um vetor de contatos e sair criando os contatos? Poderia, né? Mas também aí não é uma boa prática porque fere aí o conceito, né, do paradigma orientado a objetos. Então a gente precisa, de alguma forma, armazenar esses contatos que não seja na classe contato nem na nossa classe main. De que forma então a gente poderia implementar esse vetor, né? Aonde, de que forma, né?
no nosso dia a dia, no nosso mundo real, né, quando a gente trabalha com contatos, faz mais sentido pensar em uma agenda, né? Então, eu vou criar aqui, então, uma classe agenda, e na agenda eu criaria, por exemplo, um vetor, né, para poder armazenar os contatos. Então, de que forma a gente vai criar a nossa agenda aí, né? Vou criar uma nova classe aqui, vou chamá-la de agenda, vou clicar em finish aqui, deixa eu só ampliar aqui. Aqui agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um public, agenda, criar um consultor aqui na nossa agenda, por enquanto vazio. É, Aqui então eu preciso criar um vetor para poder armazenar os contatos, né? Lembrando aí que a gente precisa, de que forma que a gente precisa criar um vetor, né? Tem que passar o tipo, o nome e abre colchetes e fecha colchetes, né? Então eu vou vir aqui, vou criar o tipo de contato, aqui contatos, né? E aqui então eu criei aqui o nosso vetor de contatos, mas para isso lembrando que a gente precisa proteger aqui, né? O nosso vetor de contatos, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um int tamanho que vai representar. Então na hora que eu criar uma agenda, eu vou passar para ela, né, o número de contatos que eu consigo armazenar na nossa agenda, né? Então eu venho aqui contatos igual a new ato, perfeito? E aí é, eu crio aqui, opa, crio aqui tamanho, tá bom? E aqui faltou colocar aqui, né? Nosso vetor aqui de aqui, tá bom? Então aqui eu criei o nosso vetor de contatos. Opa, deixa eu fazer aqui. Bom, então aqui eu criei a nossa agenda, né? Com um vetor de contatos aqui. É, tá, eu tenho aqui então outra coisa, né? O colchetes também, é só uma curiosidade, né? O colchetes também pode vir aqui, né? Nessa ordem aqui também. Ele pode vir antes ou depois, tá bom? Então eu vou deixar aqui mesmo, né? Então, antes do nome ou depois do nome, não tem essa obrigatoriedade aí. Então aqui eu posso, aqui não tem necessidade, né, de deixar aqui os colchetes, tá? Porque eu já criei a variável aqui em cima, então ele já entende que o contato se refere a essa variável aqui, tá bom? É que eu realmente não estou utilizando ela aqui por enquanto. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso salvar esses contatos aqui. Bom, voltando aqui, continuando aqui, então eu criei aqui então a nossa classe agenda, onde eu vou conseguir armazenar os nossos contatos. Então eu vou fazer o seguinte, vou criar aqui os métodos para poder adicionar um contato, né? Então vou vir aqui public, add contato, tá? Só que
eu vou fazer o seguinte, vou colocar um boolean, porque caso dê tudo certo, né, na adição do contato, eu vou passar um contato e caso dê tudo certo, a gente adiciona, retorna um true e caso dê algum erro, a gente retorna um false. Então, eu vou fazer aqui o seguinte, deixa eu só colocar, vamos ver aqui, eu vou fazer, eu vou pegar aqui, preciso fazer um for de 0 até i menor do que dados ponto length, eu vou fazer aqui i mais mais. Aqui eu preciso fazer o seguinte, eu preciso verificar qual posição que é null, né? A partir de qual posição que é igual a null para a gente poder adicionar. Então, deixa eu colocar, alterar aqui, colocar o nome da variável de novo contato aqui, tá? Para não confundir. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um if aqui dentro, se contatos na, na posição i for igual a null, né? Ou seja, se ela estiver vazia, eu vou adicionar esse contato da posição i, tá joia? Esse novo contato aí. E aí eu vou retornar return true, né? Então quer dizer que deu tudo certo. E caso contrário, né? Caso aconteça algum erro, opa, aqui faltou S, contatos, eu vou fazer um return false aqui, tá bom? Então a gente tem aqui o nosso método para poder adicionar um contato aqui na nossa agenda. Bom, vou fazer agora um novo método, public, eu preciso fazer um método para poder exibir um contato, né, as informações de um contato. Então, eu vou colocar aqui void exibir contato, contatos, né, na verdade, ele vai exibir todos os contatos. Eu vou vir aqui e fazer o seguinte, vou fazer um novo for. Então, só que agora dentro desse for, eu vou fazer o seguinte, if se contato for diferente, né, de null, quer dizer, ou seja, se o contato não for vazio, né, contatos na posição i não for vazio, eu vou fazer o seguinte, contatos i ponto, contatos i ponto mostrar informações, tá joia? E aí eu listo aqui então as informações aí do nosso contato, né? Eu posso inclusive fazer o seguinte, posso vir aqui fazer um siso e colocar aqui, por exemplo, número do contato, né? Alguma coisa assim, número do contato, um espaço aqui, mais i, por exemplo, né? E aqui eu posso colocar também aqui um separadorzinho aqui para a gente poder uma exibição mais bonita aí no console, né? Então, eu vou vir aqui, vou executar. Primeira coisa, a gente precisa criar aqui, então, nossos objetos, né, para poder simular aí a adição de contato, né? Então, eu preciso criar um contato, vou colocar aqui do Ricardo, né, igual a new contato. Vou colocar aqui então o
informações do consultor, que é o nome, e-mail e telefone, né? Colocar aqui então o nome Ricardo, e-mail ricardo@gmail.com. E aqui eu venho e coloco aqui o meu telefone, aqui um telefone aqui, por exemplo, meu telefone. E aí, opa, eu venho aqui, crio um outro contato, aqui Leonardo, por exemplo, igual a new contato, coloco aqui um nome, Leonardo, e coloco aqui um e-mail, leonardo@hotmail.com, por exemplo. E opa, aqui, uma vírgula, e aqui coloco um telefone qualquer também, só para poder ilustrar aqui. Bom, e dois contatos. Agora eu preciso criar uma agenda, tá? Agenda do Pablo, igual a new agenda. Aqui então criei o objeto agenda. E agora eu vou fazer o seguinte, só que aqui eu preciso passar o tamanho, né? De quantos contatos eu quero armazenar nessa agenda. Eu vou colocar aqui 1.000 contatos, tá joia? Então eu vou vir aqui agenda, abro o ponto de contato, Ricardo, e agenda Pablo.ed contato Leonardo. Aqui adicionei dois contatos e agora eu vou fazer o seguinte, agenda do Pablo, né, ponto, exibir contatos. Eu mando exibir os contatos da nossa agenda do Pablo aqui agora. Eu vou executar aqui então o nosso programa, né? E aí a gente vai poder perceber que eu tenho dois contatos, né? O contato número 0, que é o Ricardo, com meu e-mail e telefone, e tem o contato número 1, né, que é o Leonardo, leonardo@hotmail.com e o telefone dele. Então, aqui então eu ilustrei para vocês como que a gente vai é, usar o vetor, né, pensando aí de forma orientada a objetos, né? Então, aqui eu criei dois objetos contatos e criei uma agenda, né, e armazenei esses dois contatos na agenda do Pablo, igual está aqui no exercício que eu coloquei aqui no slide, tá bom? Então, a gente consegue perceber aqui, deixa eu ampliar aqui a tela, uma tela cheia, que a gente conseguiu fazer, né, ou desenvolver o exercício aqui. Então, deixa eu continuar aqui. Opa. Bom, a gente começou a implementar, né? Então, um vetor, a gente consegue concluir aí, né, que um vetor ele vai conseguir agrupar aí objetos de uma classe que contém aí em cada uma de suas posições o valor especial nulo, né? Conforme eu comentei. Então, aqui o valor padrão de um objeto do tipo de uma classe, né? Nesse caso, do tipo da classe contato, né? Mesma coisa da classe string, né? Então, qualquer objeto que não for primitivo, né? Um int, um double, um float, um char, né? Ele vai ser de um tipo de uma classe, né? Então, esses contatos aqui vão armazenar o quê? Esse vetor de contatos vai armazenar objetos aí, né? Do tipo contato. Então, eu tenho aqui um vetor de contatos, né, que eu consigo armazenar, então, 5 contatos. Se eu não adicionar nada em nenhuma posição, no momento da declaração e da instanciação, ou seja, da criação do objeto vetor contatos, né, se eu apenas declarar essa linha, igual está aqui no slide,
Na memória, né, o, o Java, então, ele vai alocar aí na memória os contatos zero, né? Contatos na posição zero, vai receber null, e cada uma dessas posições vai conter o valor null, que é o valor padrão, né, de um vetor do tipo de uma classe, tá bom? Que nesse caso aqui é a nossa classe contato. Deixa eu... Bom, conforme a gente desenvolveu aqui, é possível perceber que para adicionar um contato, a gente pode percorrer o vetor e colocar o contato em uma posição igual a null, né? Então, se tiver uma posição vazia, a gente vai lá e insere o contato naquela posição vazia, né? Então, por isso que eu vi aqui no código, né? E por isso que eu fiz da seguinte forma. Para adicionar um contato, eu percorro o vetor com for e na linha 13 eu verifico se aquela posição está vazia. Se ela estiver vazia, eu adiciono um novo contato naquela posição e retorno true. Caso contrário, né, a gente retorna false, porque não deu para inserir no vetor. Uma situação que poderia ocorrer nesse sentido se o vetor já está cheio, né? Já está completo aí com 1.000 contatos, que é o que a gente declarou aqui na main. Se ele tiver 1.001 contatos, aí já eu não vou conseguir adicionar um novo contato nessa agenda, porque ela já vai estar cheia, por exemplo. Então, bom, para remover um contato, né, a gente pode percorrer o vetor. Quando encontramos que desejamos excluir, né, inserimos naquela posição o valor especial null, né? Então, a gente pode excluir um contato, né? Eu vou deixar aqui como atividade de exercício para vocês poderem praticar também, a remoção de um contato, né? Então, basta colocar aí a posição null naquela posição que a gente deseja remover um contato, né? E adicionar o null aí que eu consigo aí remover esse contato aí do nosso vetor, né? A gente pode até implementar aqui a remoção, né? A gente pode então vir aqui e criar aqui na nossa agenda. Deixa eu criar aqui um novo método. Vou criar aqui um public. Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar aqui um boolean também. Como a gente fez o add, a gente vai fazer remover contato. Então, aqui eu tenho que pensar de uma forma que a gente consiga remover o contato da melhor forma possível, né? Então, de que forma a gente conseguiria aí remover e remover esse contato do vetor, né? Então, a gente já tem até aqui no slide uma sugestão, né? Então, para remover o contato, podemos percorrer o vetor. Quando encontramos o contato que a gente deseja excluir, inserimos naquela posição o valor especial null, né? Então, precisa percorrer o vetor. Quando a gente encontrar esse contato, a gente pode excluir o vetor nessa posição, né? Então, eu poderia, por exemplo, excluir pelo nome, né? Aqui é um exemplo, né? Mas aí teria o problema de na nossa agenda ter nomes repetidos, né? Então, a gente precisaria pensar nesse caso também, né? Caso isso acontecesse, de que forma a gente poderia tratar essa situação. Então, eu vi aqui, eu vou colocar o seguinte, deixa eu percorrer, né?